Adrian? Depois dessa abertura ótima, junto com tensão e humor, vamos lá pro que interessa, né? Hoje eu vou analisar o filme junto com a violência doméstica que tem dentro desse filme, que é O Homem Invisível. Are you okay? Eu passei um pouquinho no início, nessa minha abertura meio complicada. Eu passei um pouco do início, exatamente do início do filme, que é de pura tensão, que é da Cecília, que é a principal, que também é a atriz que fez The Handmaid's Tale, se você não conhece, ela é top. A Cecília, ela tá tentando fugir de casa, da casa que ela vivia com o marido, que era o Adrian, que é o cara que tá deitado aí na cama. E ela tá tentando fugir de casa e as primeiras cenas são totalmente de tensão, assim, de medo, dela apavorada, pensando que ele vai acordar e pegar ela fugindo e alguma coisa vai acontecer. Só que no início do filme você não entende, tipo, várias mulheres fugindo de casa, o que é que tá acontecendo? Mas aí, quando ela consegue fugir, ela vai morar com o ex-cunhado e com a sobrinha, ela é resgatada pela irmã dela, e ela vai morar com o ex-cunhado e a sobrinha numa casa longe de onde ela vivia. Mas ela continuava num constante medo que o Adrian fosse encontrar ela, fosse saber onde ela tava, fosse forçar ela pra voltar pra casa. Então, tipo, ela passou um bom tempo, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o tempo que ela passou, mas ela passou um tempo com medo de pisar, colocar o pé, literalmente o pé, fora de casa por conta do Adrian. E ela conseguiu, depois de muito insistir, de muita conversa, muita terapia, porque ela não se sentia segura de jeito nenhum em estar saindo de casa. E aí, logo depois que a Cecília fugiu, depois de um tempo, algumas semanas, alguns dias, ela relatou pro ex-cunhado e pra irmã o que é que acontecia dentro de casa. Exatamente o que ninguém mais via e só ela vivenciava com o Adrian. He was a sociopath. He said that I could never leave him. He controlled how I looked and what I wore. Then it was controlling when I left the house. And eventually, what I thought. Vocês estão vendo, né, como é que ele tratava ela mal, assim, era um relacionamento abusivo, ridículo. E aí que entra a violência doméstica, que é como eu estou olhando para o filme Homem Invisível. Eu acho que eu já falando disso, tipo, mostrando as cenas, mostrando o que ela tava falando do Adrian, a gente tá falando de, assim, 30 minutos do filme e já dá pra perceber no olho da atriz o quanto que ela é apavorada com essa criatura, com esse marido. É um relacionamento tóxico, deu pra perceber que o Adrian, ele é uma pessoa violenta, ele é uma pessoa muito controladora, manipuladora, ele conhece tão bem as pessoas que ele consegue decifrar o que elas estão sentindo, decifrar o que elas vão fazer em seguida. Isso eu já falei de 30 minutos do filme e já deu pra perceber pra onde é que eu tô indo em relação à violência, né? Que é exatamente a doméstica. Que o Adrian, ele era um estuprador, ele era um controlador, um manipulador, um perseguidor. Ele tinha um jeito abusivo com a Cecília, não deixava ela ter amigos, um emprego, ninguém na vida dela além dele, porque ele tinha que ser o centro. Ele fez pra ela com que ele fosse indispensável, com que ela não pudesse sair nunca, porque ela não teria uma vida que não fosse ele. A atriz é tão boa, de um nível, que ela conseguiu, tipo, retratar uma pessoa apavorada. Uma pessoa que não conseguia dar um passo sem ter medo de perder a vida. Era um nível de controle mental tão grande que o Adrian fez em cima da Cecília, que ela não conseguia ter uma vida além dele. Ele obrigava ela a não tomar anticoncepcional porque ele queria um filho. Ele controlava o período fértil dela e sabia quando ela ia estar fértil, quando não ia estar fértil, pra eles transarem exatamente quando ela estivesse fértil pra ter um filho. E mesmo se ela não quisesse, não tá afim, ele não ligava, ele fazia de qualquer jeito. Então ele consistiu uma relação completamente tóxica e logo no início dá pra perceber tudo isso pelo olhar da atriz. O olhar da Cecília é assim, fala nele, ela retrocede, ela se encolhe, porque foi algo que marcou o tanto que ele abusava dela. A Cecília sofre com o Adrian. Dentro da violência doméstica, tem esses
essas subviolências, exatamente de ela sofrer com a violência física, dele bater nela sem deixar marcas, exatamente para as pessoas que convivem com ela não encontrarem. Ela também sofre da violência moral, na parte que ele desmoraliza, ele humilha, ele ridiculariza as coisas que a Cecília faz. Também tem a violência psicológica dele manipular ela a não ter um emprego, a não ter amigos, a violência sexual, engloba uma série de coisas. A violência doméstica no filme é o filme inteiro. Pá! Alerta de spoiler, Jesus, por que é que eu fiz isso? É uma coisa idiota, mas vamos lá, né? Pronto, alerta de spoiler. Se você chegou até esse momento, estou me sendo muito youtuber, mas se você chegou até esse momento, boa sorte com o resto, porque eu vou falar mesmo. E o alerta de spoiler subiu antes, então é isso. E se não tiver subido, talvez eu tenha editado errado, mas vai dar certo. Vamos lá. Depois de algum tempo da fuga dela, não foi tanto tempo assim, mas foi um pouquinho de tempo depois da fuga dela, acontece um negócio bem estranho. Ela recebe uma carta dizendo, tamborzinho, que o Adrian estava morto, que o marido dela tinha se suicidado e que deixou uma grande herança pra ela, assim, uns 5 milhões em dinheiro pra ela. What happened to him? Adrian's dead. Listen, you're getting your freedom back, okay? O irmão disse que ele tinha deixado esqueci o nome, mas ele tinha deixado numa carta, todo dizendo que o relacionamento deles não era perfeito, aquela coisa de macho escroto, né? Falando. E aí a condição desses 5 mil seria, ela não poderia ser dita como incapaz mentalmente e ela não poderia ser presa. Sim, meu povo, o marido dela era rico, ele era um físico, um homem genial, assim, dos robôs, das inteligências, entendeu? Depois que ela recebe essa herança, que o homem tá morto, né, você fica, pronto, finalmente a mulher vai conseguir viver. Não é possível que agora ela não consiga ter uma vida longe desse homem. E é nesse momento que vem a parte da violência doméstica, psicológica, ainda mais pra cima da Cecília. Ela percebe algumas coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Após a morte do ex-marido dela, do Adrian, ela percebe, tipo, objetos pessoais sumindo, coisas se movendo quando não tem ninguém lá, cadeiras se arrastando, sem explicação. E ela sente como se ela estivesse sendo vigiada. Estranho, né? Ela começou a se perguntar, será se esse homem tá morto? Será? Ele pode estar vivo, ele pode ter dado um jeito de viver, ele pode ter manipulado a própria morte dele. Eu tenho que descobrir. Mas, o que acontece? O irmão do Adrian, que foi quem disse que ele tinha morrido, quem tinha passado toda a herança da Cecília, diz pra ela e mostra as fotos do suicídio dele e mostra a urna do Adrian com as cinzas dele dentro da urna. Mas ela não acredita. Ela fica meio tipo, meu Deus, será se eu tô inventando coisas? Será se ele realmente tá morto? Ela chegou num nível de pavor em relação ao Adrian que ela não conseguiu aceitar que ele estivesse morto. Ela ainda ficou achando que ele tinha dado um jeito de se manter vivo. E mesmo se ela tivesse acreditado, ainda estavam perseguindo ela. Ainda tinham algumas coisas muito esquisitas ao redor dela que estavam acontecendo sem explicação, que só ela via, as outras pessoas não viam. E ela ficava, gente, o que é que tá acontecendo? Não é possível que esse homem tenha morrido, não é possível. Até que um dia ela tava sozinha na cozinha e sentiu que alguém tava vigiando. E depois esse alguém, de maneira invisível, começou a atacar. Where are you? Show yourself! Surprise. E no filme você fica tipo, gente, o que é que tá acontecendo? Coisas realmente aconteceram. Ela foi atacada por uma pessoa invisível, gente, invisível. E ela não conseguia ver, ela não conseguia saber onde é que a pessoa tava, ela só conseguia sentir os golpes. E aí depois desse ataque, a Cecília foi, tipo, procurando na cabeça dela o que é que estaria acontecendo o que é que tá acontecendo pra aquilo tá rolando com ela, entendeu? A pessoa invisível tá atacando ela no meio da cozinha, no meio da casa dela,
como é que ela se proteger contra um ataque como esse. E aí ela ficou relembrando dos projetos e do trabalho que o Adrian vinha fazendo na garagem. Ela foi, inclusive, até a antiga casa, a casa que ela fugiu, ela foi, desceu no porão e ficou procurando e tentando entender o que é que ele estava fazendo antes dele se suicidar, no que é que ele estava trabalhando, para ver se tinha alguma explicação do porquê que ela achava que ele continuava vivo. E disso, ela foi lá, ela foi no porão, ficou procurando e encontrou uma roupa, como se fosse um traje, que quando a pessoa vestia, ela se tornava invisível para a sociedade, para qualquer outra pessoa ela se tornava invisível. Tan, 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 tan. Pô, véi, depois disso eu não vou contar o resto não, porque o filme é muito bom, não vou fazer isso com vocês, o desfecho e o enredo, entendeu? Você fica, mesmo contando tudo isso que aconteceu, você ainda fica no final, tipo, gente, é sério que foi isso? Tipo, não é sério que foi isso, decepcionante, é tipo, é sério que foi isso, meu Deus, é muito bom. E esse filme é incrível, espero que vocês assistam. Mas vamos voltar pra parte da violência, que é o que eu tenho que falar nesse trabalho. Meu povo, mesmo sendo fictício, ele tem muitos assuntos importantes e atuais. É claro que o traje, tipo, o traje não existe, tá? Não achem que, tipo, tem um cara aqui atrás me vigiando, já vai me dar uns golpes e eu vou cair no chão. Não, isso não vai acontecer. O traje é completamente fictício, isso não tá rolando. Mas os assuntos são muito verdadeiros e muito atuais e importantes de ficar com os olhos abertos. Porque pense assim comigo. Quantas mulheres já foram espancadas pelos maridos e a família não sabia? Quantos namorados já fizeram comentários ridículos e humilhantes para as companheiras, para as meninas e ninguém soube e a gente aceitou calado, entendeu? E depois ainda veio se declarando na internet como se fosse o grande amor da minha vida, linda, perfeita, mas aí entre quatro paredes fica humilhando. Muitas mulheres que sentem a possessividade no relacionamento, aquela coisa de você é minha, você é a minha namorada, nós estamos juntos, você não pode sair sem mim. Tudo isso tem tanta gente que escuta, e o filme trata exatamente isso, da possessividade, do controlado, que mesmo após a morte do homem, a Cecília ficou sendo controlada por ele. Até onde que vai a violência doméstica, tanto na parte física quanto a psicológica? O homem morreu, tinha todas as provas dizendo que o homem morreu. E mesmo assim ele controlava a Cecília. Mesmo sendo fantasioso o filme, fictício em relação ao traje, isso continua acontecendo com muitas mulheres ultimamente. Eu não vou deixar ele porque ele é um bom pai, ele é um bom marido. Mas aí chega em casa e ele vai e bate em você, entendeu? O filme é uma crítica exatamente mostrando, tipo, milhões e milhões de mulheres ao redor do mundo que são espancadas, humilhadas, que sentem a violência doméstica impregnada num relacionamento abusivo e os homens se passam de invisíveis para a sociedade. Ele simplesmente se passa como um bom marido, um bom pai, pelo menos ele faz isso, pelo menos ele faz aquilo, mas em quatro paredes ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que realmente está acontecendo, a não ser a mulher que está sendo espancada, que está levando chutão, que está levando soco, que está sendo tratada de modo inferior, como se ela fosse nada, e recebendo comentários machistas e idiotas de homens babacas que fingem um amor que na verdade não tá ali. Aí isso daí é possessividade, isso não é amor. Não é amor. Inclusive, no filme, a Cecília alerta a família. Ela fala pra irmã, ela fala pro ex-cunhado, ela fala pra sobrinha que acha que o ex-marido não morreu, que acha que o Adrian forjou a própria morte. E que ele tem perseguido ela. De algum jeito, ele tem perseguido ela. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Adrian is dead. He's not dead. He has figured out a way to be invisible. Ninguém da família acredita. Ninguém da família acredita. Ela é taxada como louca. Até quando, tipo, ela já era taxada... Ela com certeza ia ser taxada de louca antes se ela tivesse dito tudo o que acontecia com o Adrian dentro de casa. Aí agora ela tá sendo taxada logo depois da morte dela, ela continua sendo taxada de louca. E beleza, certo.
aquela coisa, mas Marina, o homem morreu real, ela viu as cinzas, ela viu a foto do corpo com os punhos cortados, mas tipo, gente, ninguém deu o benefício da dúvida pra menina. A Cecília ficou como louca, foi colocada no hospício, gente, tipo, meu Deus. Eu sei que assim, claro que em situações ao vivo agora, você também ia ficar, ó, isso é tudo da sua cabeça. Mas, gente, pelo menos dá um apoio, não taxar a mulher de louca logo. Tipo, não, ele só, tipo... Ai, eu fico agoniada só de pensar. Porque ela sofreu tanta coisa e continuou sendo taxada de louca no final. E é tipo... Gente! Foi mal, professora. Fiquei meio possessa com essa história, porque... Ai, macho escroto. O principal ponto desse filme pra mim foi exatamente mostrar o quão longe vai a violência psicológica e doméstica na vítima. Ela era a única que sabia da genialidade do Adrian. Era a única que sabia do quanto controlador ele poderia ser, do quanto ele era abusivo e possessivo, entendeu? Então, no momento que ela largou ele e deixou, ele ia querer uma vingança, ele não ia deixar barato pra ela. Porque ela deixou ele não ia deixar que isso acontecesse, ela não podia deixar ele. Mas é aquela coisa, você nunca sabe o que tá acontecendo com o outro. A sua amiga que tá se declarando aí pro boy na internet, tá dizendo que ama, que ele é ótimo, e depois fica dando desculpa pelo comportamento agressivo que ele tem em alguma festa, pelo jeito que ele falou em frente aos amigos, você nunca sabe o que é que ela tá passando mesmo, se isso não é recorrente, se ele não tá metendo a mão nela, se ele não tá sendo abusivo, humilhando, ridicularizando, entendeu? Ninguém deveria ter que passar por isso. Eu vi, inclusive, no site da Maria da Penha, todas as informações sobre a violência doméstica, que é exatamente abusar, humilhar verbalmente, segurar fisicamente, balançar, tentar enforcar, entendeu? Então, assim, os namorados se declarando nas redes sociais como se tudo estivesse bem e passando pano pra homem que não presta. O Homem Invisível, ele é um grito de ajuda para milhares de mulheres que são violentadas constantemente por parceiros, maridos, namorados, até mesmo familiares, entendeu? E também ele pra mim é um sacode pra pessoas idiotas que passam pano pra homem escroto, que sabe que isso tá acontecendo e que deixa passar. O filme é tudo isso. Eu não vou contar o final, porque o final é realmente muito bom, esse filme é incrivelmente bem feito. Mas ele também traz uma realidade pra gente, ele traz um momento que você nunca sabe como tá sendo o relacionamento da outra pessoa. O título já é metafórico e já fala sobre o que vai acontecer no resto do filme, que é exatamente o homem sendo invisível para uma sociedade que deixa a violência doméstica ser passada para debaixo do pano. Exatamente isso.